Saudações, caros ouvintes. Hoje nos reunimos aqui para ouvir relatos horripilantes sobre acontecimentos bizarros relatados por diferentes pessoas ao redor do mundo. Por motivo de bom senso, os nomes reais dessas pessoas que contam essas histórias foi trocado e utilizaremos nomes fictícios. Se ajeite da poltrona, apague suas luzes e tenha cuidado. Você pode estar sendo observado. Primeiro relato: o quarto dos espelhos. Nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre achei que histórias de fantasmas e lugares assombrados eram apenas invenções de mentes criativas em busca de emoção. No entanto, tudo mudou para mim naquela noite fatídica, quando decidi passar uma noite no velho casarão de minha família, uma construção vitoriana que havia ficado vazia por décadas. A razão? Minha curiosidade sobre um mistério familiar que eu queria resolver. O casarão foi construído no início do século passado por um tio-avô excêntrico, Jonathan Gray, um artista cuja carreira foi marcada por um mistério inexplicável. Desapareceu sem deixar rastros em uma noite chuvosa. Muitos diziam que ele estava envolvido em práticas ocultas, mas nunca havia provas concretas. Eu queria entender o que havia acontecido com ele e, quem sabe, encontrar alguma pista no seu antigo estúdio, que ficava no último andar da casa. Cheguei ao casarão pouco antes do anoitecer. A noite estava fria e chuvosa, exatamente como naquela noite em que Jonathan desaparecera. Ao entrar na casa, senti uma onda de nostalgia misturada com um certo desconforto. O lugar estava empoeirado e coberto de teias de aranha, mas o charme antigo ainda estava presente. O estúdio de Jonathan ficava no último andar, e eu me preparei para uma longa noite de exploração. Encontrei o caminho para o estúdio e abri a porta. O ambiente estava exatamente como eu imaginava. Uma sala cheia de telas inacabadas, pincéis e tintas secas. Mas o que me chamou mais a atenção foi um grande espelho emoldurado em madeira escura encostado na parede. Era um espelho imponente, com um ornamento intricado e detalhes que pareciam quase sobrenaturais. Havia algo de perturbador na forma como o espelho refletia a sala, como se ele escondesse algo além do que os olhos poderiam ver. Enquanto eu examinava o estúdio, comecei a sentir um desconforto crescente. O som da chuva batendo nas janelas era constante, mas eu também ouvia algo mais. Um sussurro baixo e indistinto, como se alguém estivesse falando em voz baixa. Decidi investigar. Aproximei-me do espelho, que parecia ter uma aura peculiar. Olhei para o reflexo, tentando encontrar alguma coisa que explicasse o desconforto. O espelho parecia mostrar a sala normalmente, mas quando olhei mais de perto, percebi algo estranho no reflexo. Uma sombra se movia atrás de mim, algo que não estava presente na sala real. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. O coração começou a bater forte em meu peito. Tentei racionalizar o que estava acontecendo. Talvez a iluminação e o ângulo do espelho estivessem criando ilusões. Mas o sussurro continuava, mais forte agora, e eu podia distinguir algumas palavras. Dentre elas, uma me disse em alto e bom tom: "Não olhe." Ignorei o aviso, ainda que apavorado, mas impulsionado pela curiosidade, e me aproximei ainda mais do espelho. O sussurro tornou-se uma voz clara e angustiadora, repetindo incessantemente: "Não olhe." Meu medo aumentou ainda mais, embora eu estivesse determinado a descobrir a verdade. Tentei tocar a superfície do espelho, mas uma força parecia empurrar minha mão para longe. Foi então que vi algo que me paralisou de medo. No reflexo, uma figura pálida e etérea começou a aparecer atrás de mim. Era uma forma humana, mas sua aparência era distorcida e nebulosa, como se estivesse presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. A figura olhava diretamente para mim com olhos vazios e tristes. Aquele olhar nunca mais sairia dos meus pensamentos. Eu me virei rapidamente para encarar o espaço atrás de mim, mas não havia nada ali. Quando olhei de volta para o espelho, a figura estava mais próxima e seus olhos estavam agora cheios de desespero. O espelho parecia estar absorvendo a luz da sala, deixando a atmosfera cada vez mais sombria. Sem conseguir suportar mais, corri para fora do estúdio e desci as escadas correndo, a sensação de ser seguido me perseguindo. A sensação de terror foi tão intensa que eu nem percebi quando cheguei à porta da frente. Saí da casa e não olhei para trás. A chuva tinha diminuído e a noite estava silenciosa. E depois desse dia,
Eu nunca mais voltei ao antigo casarão e, até hoje, evito espelhos grandes e antigos. A experiência naquela noite me deixou com a certeza de que algumas coisas são melhor deixadas sem resposta. Às vezes, o desconhecido é um mistério que é melhor não se tentar desvendar. Segundo relato, a Casa das Sombras. No coração de uma pequena aldeia perdida entre as colinas, havia uma casa antiga e esquecida pelo tempo. A Casa das Sombras, como era conhecida pelos moradores daquela cidade, era um lugar envolto em mistério e terror. Rumores antigos diziam que bruxas haviam vivido ali, realizando rituais sombrios e pactos com forças desconhecidas. Heloise era uma jovem investigadora de fenômenos paranormais. Ela ganhava a vida viajando pelo mundo atrás de histórias envolventes como esta. Fascinada pelas histórias da Casa das Sombras e determinada a descobrir a verdade por trás dos rumores, ela decidiu passar uma noite no local, armada com uma câmera e um gravador. Philip, seu colega e amigo, era cético quanto ao lugar, mas aceitou acompanhá-la para garantir sua segurança e investigarem o mito. Ao chegar à casa, o céu estava nublado e uma névoa espessa envolvia a construção, dando-lhe um aspecto ainda mais sinistro. Heloise e Philip entraram na casa, que estava em total estado de abandono. O interior era tão sombrio quanto o exterior, com móveis cobertos por lençóis empoeirados e um cheiro de mofo que pairava no ar. Com a câmera ligada, Heloise começou a explorar a casa, capturando imagens dos quartos escuros e das paredes cobertas de símbolos estranhos. Philip, enquanto isso, examinava os livros e papéis antigos encontrados na biblioteca, tentando encontrar qualquer pista sobre as bruxas. À medida que a noite avançava, o clima dentro da casa se tornava cada vez mais opressivo. Sons estranhos e sussurros inaudíveis podiam ser ouvidos, mas nada de particularmente assustador foi capturado nas gravações. Foi quando Heloise encontrou um antigo diário escondido em uma gaveta secreta no escritório que as coisas começaram a se tornar mais perturbadoras. Segundo o que contam, o diário pertencia a uma mulher chamada Isobel, que havia vivido na casa há mais de um século. Isobel escrevia sobre seus experimentos e rituais, e sobre um pacto com uma entidade chamada O Sombrio. Enquanto Heloise lia, Philip percebeu algo alarmante. Uma série de manchas escuras nas páginas do diário que pareciam formar uma mensagem oculta. Quando ele traduziu a mensagem, descobriu um aviso terrível. A noite da lua cheia traz o retorno do Sombrio. A lua cheia estava a poucas horas de aparecer no céu. Heloise e Philip decidiram investigar o porão, onde o diário indicava que Isobel realizava seus rituais. Ao descerem as escadas rangentes, eles foram recebidos por um cheiro de enxofre e uma sensação de frio extremo. No centro do porão, encontraram um altar antigo coberto de velas derretidas e símbolos arcânicos. Em torno do altar, havia marcas de sangue seco e restos de velas. A atmosfera estava carregada com uma energia opressiva. De repente, a temperatura caiu drasticamente e as velas começaram a acender-se sozinhas. Heloise e Philip sentiram uma presença sinistra se aproximando. Philip tentou usar um feixe de luz da câmera para iluminar o local, mas a luz parecia se apagar antes mesmo de chegar aos cantos mais escuros. Um som baixo e gutural começou a preencher o porão, crescendo em intensidade até se transformar em um grito ensurdecedor. Heloise sentiu um peso sobre seus ombros e, ao olhar para o lado, viu uma sombra em forma humana, mas distorcida e com olhos brilhantes de um vermelho intenso. Antes que pudessem reagir, a sombra avançou e um grito de terror escapuliu da garganta de Heloise. Philip, tentando proteger sua amiga, correu em direção à sombra, mas foi repelido por uma força invisível. A sombra envolveu Heloise e desapareceu, levando-a com ela. Desesperado e sem saber o que fazer, Philip tentou sair da casa, mas encontrou as portas e janelas seladas. Ele ficou preso na casa, ouvindo os lamentos e sussurros do Sombrio. Horas depois, quando a lua cheia começou a minguar, a casa voltou ao seu silêncio habitual. Philip, exausto e aterrorizado, conseguiu finalmente sair da casa. No entanto, quando ele olhou para trás, a Casa das Sombras estava novamente em total abandono, como se nada tivesse acontecido. O desaparecimento de Heloise foi um mistério que nunca foi resolvido. Philip passou a ser acusado como possível assassino da jovem,
algo que foi desmentido posteriormente por falta de evidências. Philip tentou contar sua história, mas suas palavras eram frequentemente desconsideradas como fruto de um trauma psicológico. A Casa das Sombras permaneceu como uma advertência sinistra sobre os mistérios que podem estar além da compreensão humana e os perigos de mexer com o desconhecido. Terceiro relato: o palhaço da janela. Quando minha família se mudou para a pequena cidade de Kansas, esperávamos encontrar tranquilidade. O subúrbio era típico: ruas arborizadas, casas bem cuidadas e uma vizinhança que parecia amigável. Para mim, um adolescente de 17 anos, a mudança significava uma nova escola, novos amigos e uma nova vida. No entanto, o que eu não esperava eram as sombras que se escondiam por trás da fachada de normalidade. Me chamo John e tenho uma amiga próxima chamada Sarah. Desde que chegamos a Kansas, ela e eu explorávamos a cidade, conhecendo cada canto e cada vizinho. Foi durante uma dessas explorações que começamos a ouvir rumores sobre uma lenda local. Um serial killer conhecido como o Palhaço da Janela. A história contava que um assassino disfarçado de palhaço havia aterrorizado a região décadas atrás, desaparecendo misteriosamente e deixando um rastro de medo e corpos nunca encontrados. Eu, cético por natureza, sempre considerei essas histórias como lendas urbanas exageradas. No entanto, Sarah, mais inclinada ao mistério, não conseguia deixar de se interessar por essas histórias sombrias. Quando começaram a surgir relatos de pessoas vendo um palhaço em janelas durante a noite, a inquietação tomou conta da nossa pequena cidade. Tais acontecimentos até envolveram a polícia e detetives particulares, mas sem nenhum resultado palpável. Uma noite, após uma conversa intensa sobre o palhaço da janela, decidimos fazer uma vigília na casa abandonada no final da nossa rua. A casa, envolta em um matagal denso e cercada por uma cerca quebrada, sempre teve um ar sinistro. Ninguém morava lá há anos, e muitos diziam que era o esconderijo perfeito para qualquer coisa, ou alguém sinistro. Levamos lanternas, câmeras e muito nervosismo. Sarah estava empolgada enquanto eu tentava me manter racional, ainda acreditando que toda a história não passava de uma farsa. Entramos na casa, que estava em completo abandono. A estrutura estava deteriorada e coberta de poeira, mas o que mais me impressionou foi o cheiro forte de mofo e um leve odor metálico que parecia estar em toda parte. Andamos pelos cômodos, documentando tudo, mas nada de peculiar foi encontrado. A nossa atenção foi atraída por um velho espelho de moldura dourada no corredor. Sarah queria tirar algumas fotos dele, e enquanto eu configurava a câmera, ouvi um som estranho vindo do andar de cima. Parecia um rangido, como se alguém estivesse andando sobre o piso de madeira. Decidimos subir, e o som se intensificou, ecoando pelas paredes silenciosas. A atmosfera estava carregada e o medo começava a tomar conta. Chegamos aí a um quarto no segundo andar, onde havia uma grande janela coberta por cortinas rasgadas. A luz da lua filtrava-se pelos rasgos, lançando sombras inquietantes. Foi então que vimos. Uma figura de palhaço, de fato ele estava lá, vestindo um traje colorido e um sorriso grotesco estava na janela. Eu congelei, enquanto Sarah soltou um grito abafado. O palhaço parecia estar parado lá fora, olhando diretamente para nós com olhos vazios e brilhantes. Corremos para a janela, mas quando a abrimos não havia ninguém. O jardim estava vazio, com apenas o vento balançando as folhas das árvores. O pânico se instalou em nós. Como poderia uma pessoa desaparecer tão rapidamente? Voltamos para casa, e a sensação de estar sendo seguido não nos abandonou. Eu tentava racionalizar o que havíamos visto como uma ilusão ou uma brincadeira de alguém da cidade. Mas Sarah estava mais assustada do que eu, e as coisas só pioraram quando começamos a notar que algo estava errado em nossa própria casa. Nas noites seguintes, começamos a perceber sinais de que estávamos sendo vigiados. Eu encontrava pegadas na neve ao redor da casa e, às vezes, ouvia sussurros nas paredes. Sarah relatou ter visto o palhaço observando-a pela janela em várias ocasiões, e sua visão se tornou um pesadelo constante. O ponto de virada foi uma noite em que um palhaço apareceu na janela do quarto de Sarah, mas desta vez ele estava dentro da casa. O palhaço entrou sorrateiramente através da janela aberta e, quando Sarah o viu, estava na sua sala de estar, com um olhar maligno e um sorriso mais largo do que qualquer coisa que eu já havia visto. Sarah ligou para mim,
seu desespero evidente na voz. Corri para a casa dela e, ao chegar, encontrei-a trancada em seu quarto, tremendo. O palhaço tinha desaparecido, mas a sensação de sua presença estava palpável. Estaríamos loucos? Decidimos então sair da cidade sem olhar para trás. A casa abandonada foi deixada para trás. E, para nossa surpresa, a história do palhaço da janela também desapareceu com o tempo. Ninguém mais parecia se lembrar dos eventos recentes, e as pessoas voltaram à sua rotina normal. No entanto, nunca conseguimos esquecer aquela noite. Sempre me pergunto se o palhaço era real ou se nossas mentes foram moldadas pela história e pelo medo. Às vezes, quando a noite cai e a casa fica em silêncio, posso sentir um olhar invisível e ouvir um risinho sinistro, como se o palhaço estivesse lá fora, esperando para voltar. Embora eu tente ignorar essas sensações, sei que na mente de um adolescente assustado, algumas histórias podem ser mais reais do que gostaríamos de admitir. E então, o que acharam dessas histórias horripilantes? Comente aí embaixo. E você também pode deixar alguma sugestão de relato horripilante para nós. Quem sabe ele não aparece no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. Nos vemos na próxima.